O governo de São Paulo confirmou que investiga 85 casos suspeitos da doença em todo o estado. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre governos federal e estadual. Um dia antes, a Secretaria de Saúde de São Paulo tinha dito que havia 11 casos suspeitos. Até agora, apenas um homem de 61 anos foi confirmado com um novo coronavírus. Ainda não existe um tratamento para a doença. A gente não tem um tratamento específico antiviral contra esse vírus. Então, o que a gente faz? A pessoa tem febre, vamos abaixar a febre. A pessoa está desidratada por causa da febre, você dá soro, você dá bastante líquido para a pessoa. A pessoa está com dor muscular, você dá remédio para dor muscular. Com isso, a própria imunidade da pessoa vai se desenvolver e vai conseguir, ao longo dos dias, matar o vírus. O infectologista Davi Wippe, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo, disse que não há motivo para alarde. Bom, eu não estou entendendo o pânico que está criado, por conta que esta é mais uma doença viral à semelhança de tantas outras. A letalidade conhecida nesse momento é para os indivíduos da China, tem uma letalidade próxima a 3%. Os casos fora da China, 1,5%. Ele também tranquilizou as pessoas sobre o uso indiscriminado das máscaras. Quando você deve usar máscara? Um indivíduo que está sintomático, tosse, febre e vai procurar um serviço médico. Davi Wippe disse ainda que uma vacina está sendo desenvolvida, mas que é preciso ter paciência. Esse prazo médio não é de hoje para amanhã, nem no próximo mês. Você descobre o produto e depois você testa. O teste envolve voluntários com dois objetivos: ver a imunogenicidade, que é a competência da vacina de proteger contra anticorpos, a durabilidade dessa proteção e a segurança da vacina. Isso demanda tempo. De acordo com o Ministério da Saúde, 132 casos de coronavírus são monitorados em todo o Brasil. E a gente tem mais atualizações sobre o coronavírus, né? Aqui no Brasil, tem 3 casos de 3 pessoas, né, que estiveram em contato com o paciente número 0, aquele empresário de 61 anos que mora em São Paulo. Primeira confirmação de coronavírus no Brasil. Esses 3 pacientes que estavam sendo monitorados tinham ali suspeita de coronavírus, mas já foram descartados. E também tem aqui no estado de São Paulo 66 casos sendo investigados, 66 casos suspeitos de coronavírus. Agora a gente vai ver uma outra matéria para depois comentar, que é o efeito do coronavírus na economia. Neste momento, por exemplo, o índice Dow Jones, né, a principal bolsa de valores dos Estados Unidos, opera numa queda forte de quase 4%. E a mesma situação é vista aqui no Brasil. Vou até atualizar aqui o site sobre isso. Tem uma queda, o índice Bovespa, neste momento, de 1,35%, aos 101.590 pontos. Chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos durante algum momento, né, deste dia, desde a abertura. E o dólar está operando em alta de 0,70% aos R$ 4,50. Vamos acompanhar essa matéria que fala sobre o impacto na economia e depois a gente comenta. Essa indústria em Guarulhos, na Grande São Paulo, produz placas para computadores e celulares. O problema é que mais de 80% dos componentes vem da China, que parou de enviar os produtos desde o início da epidemia. O dono da fábrica já planeja reduzir os trabalhos. Em março, se a gente não conseguir retomar o recebimento de mercadoria, a gente vai parar muitas partes da fábrica aqui. A indústria brasileira já está sentindo este impacto, especialmente fabricantes de eletroeletrônicos, já que a matéria-prima para a produção destes itens costuma vir da China. O avanço do coronavírus está levando a economia global a uma desaceleração. O desabastecimento já é realidade no setor que importa 42% das peças do país asiático. A associação que representa a indústria elétrica e eletrônica diz que 4% das fábricas já operam parcialmente por falta de insumos. Outros 15% devem parar nos próximos dias. Na Zona Franca de Manaus, já há unidades em férias coletivas. Metalúrgicas e indústrias automobilísticas também correm o risco de reduzir a produção por falta de peças. A gente está vendo várias empresas anunciando que vão ter impacto na produção,
nas vendas, então isso vai afetar os resultados das empresas, vai afetar turismo, vai afetar a movimentação das pessoas, então isso tudo vai impactar a economia como um todo. Do lado da exportação, a soja representa cerca de 30% de tudo que o Brasil vende para a China, seguido do petróleo e minério de ferro. As cotações estão recuando com a provável desaceleração da economia mundial. Os exportadores de soja dizem que os negócios com a China estão assegurados nos próximos meses. Mas o setor teme as consequências se a epidemia se prolongar. O último boletim Focus do Banco Central estimou o crescimento do PIB brasileiro este ano em 2,2%. Mas os economistas já projetam que os impactos do coronavírus podem diminuir esse avanço para menos de 2%. Para o ex-embaixador Sérgio Amaral, ainda é preciso esperar para avaliar as perdas. Quanto tempo o coronavírus vai demorar? Porque quanto mais tempo ele demorar, mais ele vai afetar a economia em geral, sobretudo naqueles setores que dependem das exportações. E hoje de manhã no programa 90 Minutos, o Henrique do Vale, que é o nosso correspondente em Nova York, ele trouxe a informação, por exemplo, de que isso tem afetado, né, o coronavírus tem afetado, por exemplo, a indústria do entretenimento, né? A gente tem cinemas fechando as portas por tempo indeterminado por causa do coronavírus, para evitar uma epidemia ainda maior. E também isso pode afetar os Jogos Olímpicos, né, que acontecem em Tóquio neste ano. Então a gente precisa ficar bem atento, né, Zezé? Só mais um detalhe, Zezé, sobre a coletiva que é dada no governo do estado de São Paulo, né, pelo governo do estado de São Paulo. O governo anunciou um investimento de 30 milhões de reais para ações de prevenção contra o novo coronavírus. Zezé. Nossa, eu estava lendo aqui, um amigo me mandou uma mensagem falando: não aguento mais falar em coronavírus. e aí eu respondi para ele: nem eu, né? Mas não dá para a gente não tocar no coronavírus hoje, amanhã não vai rolar porque é sabadão. Sábado. Mas muito provavelmente segunda-feira, porque também ninguém quer ser surpreendido aí, igual a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Fechou no carnaval, fechou pregão na sexta, aí ficou sem trabalhar sábado, domingo, segunda e terça. Quando voltou, voltou refletindo as perdas de todos esses dias fechados. Um tombo de 7% quase mata todo mundo de susto. Então, imagina aí se a gente deixasse de falar e fosse falar, vamos falar só na quarta-feira sobre coronavírus, aí a gente ia vir com tanta coisa que capaz que muita gente morresse do coração. Mas, enfim, gente, é isso, né? E nós temos que aguardar realmente e ver o quanto vai ter de impacto a mais, né, na economia, na vida da gente, de doentes, nas políticas públicas dos países, inclusive aqui do nosso Brasil varonil. E a epidemia ela continua se alastrando, novos países já notificaram casos, países que não tinham notificaram, inclusive o México, e a Organização Mundial de Saúde agora já colocou que é um alto risco, é uma epidemia de alto risco, se preparando aí para decretar pandemia mundial. Olha, gente, tá aí o tipo de coisa que a gente não consegue falar muito, né? Porque depende aí da graça de Deus, está na mão de Deus mesmo. E fazendo as coisas necessárias. Mas além de todos os prejuízos na indústria, uma coisa que eu achei muito interessante ontem é que nós vimos, por exemplo, o Irã, né? Uma ditadura, E nós vimos a Arábia Saudita também, outra, né? Eles mudando os hábitos religiosos deles e definindo que, por exemplo, Meca não vai aceitar peregrinos de outras partes do mundo. E de cidades infectadas também, né? Não é uma coisa interessante isso, porque a gente está falando aí de religiões, de países, né? Que tem um forte viés religioso, inclusive na política, né?
cedendo aí aos perigos do coronavírus, né, Rose? Pois é, o que me chamou a atenção hoje é que em Indaiatuba trouxe um caso de suspeita de coronavírus de um funcionário, um jovem de 20 anos que trabalha no aeroporto de Viracopos e que não esteve em países com o vírus. Porque o que está se colocando é o seguinte: qual que é a orientação epidemiológica para todas as unidades de saúde? A pessoa que apresenta febre, coriza, dor no corpo, aquela coisa toda, que tem um sintoma de gripe e esteve nos últimos 14 dias em um dos países, são hoje 47 países, onde há circulação desse vírus, do coronavírus, essa pessoa já é considerada um caso suspeito. Esse moço que trabalha no aeroporto de Viracopos, que é uma porta de entrada, que a gente sabe que tem muitos voos que chegam ali no aeroporto, com pessoas que podem estar trazendo o vírus, inclusive, ele apresentou alguns sintomas como febre e coriza, e ele foi atendido no hospital de Indaiatuba. Como ele é um funcionário do aeroporto de Viracopos, a epidemiologia da cidade entendeu que deveria notificar a Secretaria de Estado para poder investigar, fazer o exame e mandar para o Adolfo Lutz para poder checar. Tomara que não confirme, Zezé, porque se confirmar, seria o primeiro caso de infecção autóctone, aqui dentro do próprio país, né? Falei certo, Marcão, que você está dando risada, eu não sei falar essa palavra também. Autóctone. Autóctone. Então, seria o primeiro caso. Mas ainda, gente, é investigação. Está tudo sob investigação. O que eu falei hoje no programa 90 Minutos, eu quero reforçar agora, é que todas as autoridades sanitárias, o que elas têm pedido é para que não haja um pânico da população, mas reforçando que a letalidade da doença ela é baixa, de 2%. Aliás, Rose, só trazer mais um detalhe: a Organização Mundial de Saúde, a gente trabalhava com a mortalidade em 2%. Ela hoje subiu para 5%, né? Não, 5%. Fora da China é de 1,5%. 1,5%? Porque eu tinha visto uma outra matéria até 5%. Então, mas é uma mortalidade baixa. O que as autoridades estão pedindo não fique em pânico, não acho que você vai ficar doente, que você vai morrer. É uma gripe, né? É uma gripe, não, é um vírus com sintomas são da gripe. Não tem remédio, não tem vacina contra essa gripe, esse vírus. No entanto, você não precisa ficar desesperado, porque a mortalidade é baixa, ela não é alta. A disseminação é alta. O que você tem que fazer? Lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar lugares aglomerados com muita gente. E por isso, Zezé, que você tem, inclusive, mudança nos hábitos religiosos. Porque para você, isso que a Zezé trouxe é um negócio muito importante. Por quê? Porque para você mudar um hábito religioso, é um negócio que você ainda não tem... mais nesses países. É muito forte. Então, é porque, de fato, você tem que preservar a vida, Zezé. Então, e o Irã tem muitos casos já, acho que é o segundo país com o maior número de mortes fora da China. São 20 mortos no Irã, e 17 na Itália, né? E então, quer dizer, é isso, né? E o pessoal também precisa tomar cuidado com isso aqui, celular. Primeiro porque pode ser um dos meios de contaminação, e o segundo, por causa das fake news. Eu até comentava durante o programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, que no programa Bora São Paulo, que vai ao ar aqui na Band mais a partir das 7h30 da manhã, muitos telespectadores mandaram mensagem, mandaram um vídeo de um senhor que seria um especialista, falando, não, o álcool em gel não serve para nada. E enquanto que a gente recebe a informação, né, de que tanto a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais da saúde estão falando que sim, é para usar o álcool em gel, porque ele vai evitar essa contaminação, ele vai te ajudar a se proteger. Então, assim, toma muito cuidado com o que você recebe no celular, no WhatsApp. Tem ali vários meios de comunicação para você ficar sabendo. Então, tal, não gosto de tal veículo, tudo bem, vai atrás de outro. Se você também tem os canais oficiais, tem o site do Ministério da Saúde, tem o site da Secretaria Estadual de Saúde, tem o site da Prefeitura de Campinas também com informações sobre o coronavírus. Então se informe ou pelos canais oficiais, como esses sites que eu citei, ou por algum veículo de comunicação que você confia, que você acredita. Fica aqui com a gente na Bandeirantes que você vai se informar bem.
seja na TV ou seja no rádio, você vai ficar bem informado em relação ao coronavírus.